Se o seu negócio está parecendo a casa da mãe Joana, isso é, cada colaborador faz o que quer, do jeito que quer, e você vive apagando incêndios e está vendo o seu negócio indo pro buraco, fica até o final, porque você vai descobrir que o problema ele não está nos seus funcionários, não. E você simplesmente pode estar olhando para o lado errado. Eu vou te mostrar como corrigir a rota e sair do caos simplesmente mudando alguns hábitos. Tem uma frase que eu gosto muito e que serve como um espelho para qualquer empreendedor. A cultura de uma empresa é o reflexo do dono. E essa frase, ela é a mais pura verdade. Porque no fim do dia, não são os discursos que moldam uma empresa, não. São os comportamentos que o dono tem e os que ele tolera. Tudo o que você tolera, você ensina. Quer ver? Se você tolera atraso, você ensina que pontualidade ela não importa. Se você tolera bagunça, o que você está ensinando é que organização ela é opcional. E se você tolera falta de responsabilidade, o que você está ensinando é que resultado é negociável. E o pior, muitas vezes o dono ele nem percebe que ele está criando uma cultura que joga contra ele mesmo. Eu já vi essa história se repetir dezenas de vezes. E em quase todos os casos em que o time ele estava desmotivado, confuso ou desorganizado, a causa não era o funcionário, não. Era o dono. O dono ele estava ausente, sobrecarregado ou sem clareza do que ele queria para a empresa ou o que ele queria que a empresa representasse. E sabe o que acontece quando o dono ele não define cultura? O time ele cria uma cultura por conta própria. E geralmente, nesse momento, nasce a cultura do caos. Aquela empresa em que ninguém sabe o que é prioridade, que cada um trabalha do jeito que quer. O dono vive para apagar incêndios um atrás do outro, onde a equipe ela só reage e ela nunca se antecipa. Onde o retrabalho é a regra. E o clima está sempre pesado. O que, no final, afeta o resultado da empresa. Isso é, menos vendas, menos lucro e uma grande chance de quebrar. Agora, deixa eu te contar uma historinha rápida aqui. Uma aluna nossa, ela é dona de uma empresa de limpeza lá em Houston. Ela contou pra gente que ela estava frustrada e desanimada com o negócio. Os funcionários chegavam atrasados ou nem apareciam, o serviço saía mal feito, muito desperdício de materiais, os clientes reclamando do serviço e ela achava que o problema estava com os colaboradores. Pois o pensamento dela era o seguinte: ninguém quer trabalhar direito hoje em dia. Mas quando a gente foi olhar mais fundo, nós percebemos que o problema não era o time. Era simplesmente ausência de cultura. Não havia regras claras, nem valores definidos, nem acompanhamento de processos. Cada funcionário achava que estava fazendo o melhor que podia, do jeito dele. Foi então que nós resolvemos que era hora de mudar. Que era hora de mudar o rumo das coisas e criar padrões e definir a cultura da empresa. E desse processo surgiram 3 regras e 3 valores que seriam os guias dessa nova fase da empresa. As regras criadas foram: pontualidade é profissionalismo. Comunicação antes do problema, não depois. O cliente sempre vê o resultado, não a desculpa.
E os valores, 3 valores: entregar mais do que prometer, tratar o cliente como trataria sua própria família e resolver com atitude, não com reclamação. Essas frases, elas começaram a ser repetidas. Elas foram colocadas em todos os ambientes da empresa, inclusive nos veículos da empresa, no grupo de WhatsApp, e elas passaram a ser aplicadas no dia a dia. Isso é, não ficou só no papel. E sabe o que aconteceu 2 meses depois? O comportamento do time ele mudou drasticamente. E não foi por imposição, foi porque o exemplo começou a vir de cima. A dona passou a dar feedbacks rápidos, reconhecer os acertos e corrigir na hora os desvios. E aí, a cultura dela deixou de ser caótica e passou a ser intencional. É isso que eu quero te mostrar. A cultura da sua empresa, ela não nasce do que você escreve no manual, não. Ela nasce do que você repete e do que você faz. A empresa é o reflexo do dono. E isso vale tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Se o dono é presente, justo e firme, o time tende a ser produtivo, leal e engajado. Mas se o dono é ausente, confuso e reativo, o time vira uma extensão do problema. Por isso, liderança não é sobre mandar, é sobre modelar comportamentos. A forma como você fala com seu time, reage, celebra vitórias e lida com pressão, está moldando a cultura da sua empresa todos os dias. E o mais interessante é que uma cultura forte, ela simplifica a gestão. Quando todos na equipe entendem o que é aceitável e o que não é, metade dos problemas desaparece antes deles começarem. Porque cultura não é controle, é clareza. Quer um conselho de quem já viu muita empresa crescer e quebrar por causa disso? Para agora e escreva. Quais são as 3 regras principais da sua empresa? Aquelas que todos precisam saber de cor. E quais são os seus 3 valores que não são negociáveis? Os princípios que, se alguém desrespeitar, perde lugar, por melhor que seja tecnicamente. Quando você define isso, o seu time sabe o que é importante. E o mais importante, você cria uma cultura que protege o seu negócio. Porque uma empresa sem cultura é um barco sem leme. Vai para onde o vento quiser. E geralmente não é para o lado certo. E lembre-se, a cultura da sua empresa é o seu reflexo. E o reflexo que você vê hoje está te levando para onde você quer chegar? Me responde aqui, comenta aqui.